Hoje continuaremos o nosso estudo sobre este importantíssimo assunto. Esse é um dos assuntos, irmãos, que define se alguém é cristão ou não. Olha a seriedade disso. Este assunto define se alguém é cristão ou não. Eu não estou dizendo que todo mundo que diz acreditar na Trindade é cristão. Mas todo mundo que diz não acreditar na Trindade não é cristão. E isso é muito sério. Porque existem grupos que se apresentam como cristãos, mas não podem ser de fato chamados de cristãos. Não podem ser de fato ser chamados de nossos irmãos. Então o que nós temos visto são essas 5 verdades a respeito da Trindade. Primeiro, Deus é um. Lembrem-se que a palavra significa triunidade. Trindade. Tem 3 e tem 1 dentro do próprio nome do conceito. Trindade, 3 em 1. Deus é um. Só existe um Deus. Não existe uma multiplicidade de deuses. Não existe um panteão cheio de deuses. Existe um ser, que é o Criador de todas as coisas, que é o único que tem o direito de ser chamado de Deus. Todas as demais criaturas, porque existem outras criaturas que são espirituais, existem outras criaturas que são poderosas, mas todas essas outras criaturas são exatamente isso que eu acabei de falar. Criaturas. Deus não é uma criatura. Deus é o Criador. Deus é a causa não causada. Deus é o motor imóvel. Deus é o princípio de todas as coisas que existem. Portanto, todos os outros seres que existem derivam a sua existência desse Deus que é único. Mas este Deus que é único, ele existe em 3 pessoas. Não como que cada hora ele é um, mas ele existe em 3 pessoas no sentido de que este Deus, sendo um, ele existe ou subsiste em 3 pessoas. Veja que o conceito é complexo. E é complexo até porque é difícil falar o que é uma pessoa. É difícil. O que é uma pessoa? Uma pessoa tem vontade, por exemplo. Uma pessoa tem uma identidade particular. E nesse Deus uno, existem 3 identidades particulares, não no sentido de que ele transita de uma para outra, da outra para a outra, mas no sentido que ao mesmo tempo, em todo o tempo, ele é essas 3 pessoas. Terceira realidade sobre a doutrina da Trindade. As 3 pessoas são plenamente Deus. Ou, cada pessoa individualmente é plenamente Deus. Em Cristo você tem 100% da divindade. No Pai você tem 100% da divindade. No Espírito você tem 100% da divindade. Mas de tal maneira que eles não são 1/3 de Deus, 1/3 de Deus, 1/3 de Deus, e também não são 3 deuses. Um Deus apenas, que existe em 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas é distinta das demais. Número 4. Essas pessoas são pessoas distintas, embora unas, elas são um Deus, mas elas são distintas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. O Pai não é o Espírito. O Filho não é o Pai nem o Espírito, e assim por diante. Cada pessoa é distinta das outras 2. E essas 3 pessoas se relacionam eternamente. Nunca houve um tempo no qual Deus se sentisse só. Às vezes as pessoas, até algumas músicas cristãs, dão uma forçada na amizade, dizendo que Deus estava sozinho e resolveu criar a humanidade. Não, irmãos, Deus nunca esteve sozinho.
Um dos motivos pelos quais o nosso Deus é autossuficiente é porque Ele é três. Ele não precisa de ninguém para se relacionar, Ele sozinho é três pessoas. E Ele se relaciona num relacionamento eterno de amor, de bem-querer, de bondade, de coisas maravilhosas. Essas pessoas se relacionam eternamente, uma com a outra, ou umas com as outras. Assim, essas são as três verdades sobre a doutrina da Trindade. Hoje a gente vai se concentrar um pouquinho num texto bíblico e depois vamos trabalhar algumas outras questões. O texto é Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Esse é o maior parágrafo que você tem na Bíblia grega. Isso é uma cultura meio inútil, não é? Mas qual é a importância disso? Um parágrafo significa uma ideia. Uma ideia. Então é como se Paulo tivesse de repente soltado essa palavra de louvor e adoração em um só fôlego. É como se ele não tivesse parado muito para respirar, mas de repente, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou tudo isso, que talvez fosse um antigo hino cristão, ou talvez ele mesmo tenha composto, porque dá para notar uma certa métrica nesse texto. Mas o fato é que ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está bendizendo aquele que é a primeira pessoa da Trindade. Aquele que nós chamamos de Deus Pai. O Deus que é Pai, primariamente não nosso. Quando a gente fala Deus Pai, lembrem-se sempre disso, não é primariamente teu Pai. Ele é primariamente Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é porque um dia você foi unido a Cristo pela fé que Ele se tornou seu Pai por adoção. Então Deus é eternamente Pai. E pais, notem que não é o caso de que Deus achou legal o relacionamento que nós temos com os nossos filhos e falou assim: eu vou pegar esse relacionamento aí para ilustrar o relacionamento que eu tenho com a segunda pessoa da Trindade. Não, não é isso. Deus criou a paternidade baseada no relacionamento eterno que Ele tem com o seu filho. Entenderam a inversão? O que vem primeiro? A paternidade arquétipa, a paternidade primeira que existe, a paternidade modular, o padrão de paternidade é Deus Pai e a segunda pessoa da Trindade, o Pai e o Filho. E porque Ele é Pai, Ele resolveu, ao nos criar como imagem dEle, nos dar o privilégio da paternidade. Vejam uma aplicação super prática da doutrina da Trindade. Se você estudar a doutrina da Trindade direito, você tem a possibilidade, se você entender bem e pedir a graça do Espírito, de se tornar um pai melhor. Então Paulo começa bendizendo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele explica: porque nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja Deus! Não há um tipo sequer de bênção que Deus não esteja derramando sobre nós. E é por isso que Ele merece toda adoração, toda glória e todo louvor. A partir daí, Paulo vai ilustrar algumas dessas bênçãos espirituais que o Pai tem derramado sobre nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A primeira, versículo 4, assim como nos escolheu. Se alguém um dia te disser: eu fui escolhido na eternidade por Jesus Cristo, você fala assim: não foi. Você foi escolhido na eternidade pelo Pai. Essa é obra da primeira pessoa da Trindade, não da segunda pessoa da Trindade. Quem te escolheu foi o Pai. É verdade que Ele te escolheu em Cristo. Ele te escolheu porque lá na eternidade Ele já te viu em Cristo. Aliás, Ele te projetou em Cristo. O Pai nunca viu nenhum dos seus eleitos fora de Cristo. Isso é uma verdade espiritual maravilhosa. Mas quem escolheu foi o Pai. Assim como nos escolheu nele, ou seja, no Filho. Antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1:1. Lembra? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes disso, o Pai nos escolheu
em Cristo. E isso foi obra do Pai. Ele nos escolheu com um objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não dá tempo de eu explicar o texto e não é o objetivo aqui. O objetivo é pensar na doutrina da Trindade. Mas veja que a tua eleição tem um objetivo: você ser santo e irrepreensível. Se você não busca viver de maneira santa e irrepreensível, você não está vivendo à luz da doutrina da eleição, ou da realidade da eleição, da verdade espiritual maravilhosa da sua eleição. Mas o Pai não apenas nos escolheu, mas também, versículo 5, nos predestinou. Nos predestinou. Ou seja, Ele estabeleceu de antemão, antes de Gênesis 1:1, Ele estabeleceu um destino eterno para nós. Ele nos predestinou para quê? Essa é uma das coisas mais lindas e amorosas que você vai ver na Bíblia. Para que Ele nos predestinou? Fala alto, gente. Para ser adotado. Oi? Para o destino eterno. O que está no texto, gente? Para Ele. Ele nos predestinou para Ele. Lá na eternidade, o Pai nos deu um destino. Qual é o nosso destino? Ele. Ele nos predestinou para nós nos relacionarmos com Ele por toda a eternidade. Isso é bênção demais. E aí depois também para a adoção de filhos. Faz sentido, não é? Se Ele nos predestinou para Ele, qual é o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco? O mesmo relacionamento de um senhor com um escravo? Em certa medida, sim. A Bíblia fala bastante sobre isso. Mas mais do que isso, Ele quer reproduzir em nós o relacionamento que Ele tem com o Filho. Eu vou repetir o absurdo que eu acabei de falar. O Pai nos predestinou antes de Gênesis 1:1 para reproduzir em nós e conosco o relacionamento que Ele eternamente tem com o Filho, com Jesus Cristo. Você lembra quando Jesus, lá em João, fala absurdos do tipo: o Pai ama vocês assim como Ele me ama? Pois é. Porque foi para isso que o Pai nos predestinou. Para esse tipo de relacionamento íntimo com Ele. E o Pai fez tudo isso por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo Ele quis. Ele simplesmente quis, nada compeliu, nada obrigou o Pai a fazê-lo, mas Ele quis fazer. Ele quis nos amar, Ele quis nos predestinar para Ele, Ele quis se relacionar conosco dessa forma. Com qual objetivo? Em última instância, qual é o objetivo último de tudo isso? O louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E ao fazer tudo isso, o Pai recebe glória, louvor, adoração, honra, por nossa parte, por parte dos anjos, por parte das demais pessoas da Trindade. O Pai é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Então a pessoa do Pai nos predestinou e nos escolheu. Lá no versículo 6 ele faz uma transição, porque ele termina dizendo no amado. E aí ele passa a falar desse o amado. Percebam que aí existe uma transição do que ele estava falando a respeito da primeira pessoa da Trindade. E agora ele passa a falar a respeito da segunda pessoa da Trindade. Antes ele estava falando o que a primeira pessoa da Trindade fez por nós. Agora ele passa a falar o que a segunda pessoa da Trindade fez por nós. Ok? Então ele diz, no amado, no qual temos a redenção. Pelo seu sangue a remissão. Qual é a diferença entre redenção e remissão? Ou o que é uma das duas?
Quem que falou? Presbítero Aguinaldo que está falando? Eu sou, além de surdo, eu estou ficando meio cego também, viu? A coisa está ficando feia, presbítero. Resgate. Muito bem, alguém é sequestrado e está na mão dos sequestradores. E esse alguém pede um resgate. Ou a gente poderia falar uma redenção, uma remissão. Quando alguém penhora joias, essa pessoa precisa fazer o resgate dessas joias que foram penhoradas. O Filho de Deus, ele nos redimiu e nos remiu, ou seja, ele é a pessoa da Trindade responsável pelo pagamento da nossa redenção. Se nós fomos comprados para nos tornarmos propriedade de Deus, e é isso que aconteceu, quem pagou foi Cristo. E ele pagou, por assim dizer, do seu próprio bolso. Qual foi a moeda que ele usou? Sangue. Sangue. Você não vai agradecer o Pai, porque o Pai derramou o seu sangue por você. Não foi o Pai quem derramou o seu sangue por você. Embora a Bíblia em nenhum lugar fale a respeito do sangue de Deus. Mas quem derramou o sangue por nós foi a segunda pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade nem tem sangue. Ele é Espírito. Só a segunda pessoa da Trindade tinha sangue. Porque sendo Deus e consequentemente Espírito, ele assumiu sobre si natureza humana e consequentemente com carne e sangue. O Filho nos redimiu e nos remiu. Nos redimiu pelo seu sangue, para a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ao fazer isso, Deus desvendou o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera a vontade dele, que ele tinha proposto em Cristo, de fazer, presta atenção, o que ele está falando aqui? Deus tinha um objetivo lá na eternidade. Teve certas conversas que aconteceram na eternidade que eu e você não temos acesso, ok? De vez em quando a Bíblia abre uma janelinha para uma dessas conversas que rolou lá na eternidade, antes do mundo existir. E um dos acordos que aconteceu entre a Trindade foi esse daqui. O Pai resolveu, por seu beneplácito, fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas em Cristo. Tanto as do céu quanto as da terra. Tudo um dia vai fazer sentido em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, por meio de Cristo, para Cristo. Nele, no Filho, no qual também fomos feitos herança, ou seja, mais uma bênção que nós temos em Cristo. Nós fomos feitos herança nele, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você percebeu que tem uma certa repetição de conceitos aqui? Existem repetições. Quando ele falou do Pai, ele falou de beneplácito, ele falou de predestinação, ele falou da glória. Quando ele falou do Filho, ele falou de beneplácito, falou de predestinação, falou da glória. Embora a obra do Pai seja eleição e predestinação, que são sinônimos, a obra do Filho é redenção e remissão, que são sinônimos. E então agora ele faz a transição para falar a respeito da obra do Espírito. E ele então diz: nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, quando vocês creram na palavra do evangelho, foram convertidos ou se converteram, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Qual é a obra da terceira pessoa da Trindade, então? Selar. Ele é o selo e o penhor. O que era um selo? Selo era um pouquinho de cera
que era colocada sobre um documento importante, e aí o rei vinha com o seu anel, uma espécie de sinete, que tinha o brasão real, e ele então fincava ali na cera, a cera secava e o documento ficava selado. Aquilo era uma garantia de procedência. Este documento de fato veio do rei, porque tem o brasão do rei, tem o selo do rei, tem o sinete do rei gravado aqui, isso é um selo. Penhor. Penhor é aquilo que a gente... Por exemplo, no Antigo Testamento, se alguém tivesse devendo dinheiro para você, você poderia pegar a capa dessa pessoa como um penhor, uma garantia de que essa pessoa te devolveria o seu dinheiro. Mas você não poderia passar a noite com a capa da pessoa, porque senão ela ia passar frio à noite. Então você teria que, de noite, devolver a capa, no dia seguinte você pega a capa de novo. Para a pessoa lembrar que ela tem que te pagar. Isso é um penhor, uma garantia. Notem, selo e penhor são sinônimos. Você percebeu a estrutura linda que Paulo acabou de montar aqui? O Pai predestinou e elegeu, ou elegeu e predestinou. O Filho redimiu e remiu. O Espírito selou e penhorou. Tudo sinônimo. Cada um com uma obra específica, particular. O Pai não me selou, o Filho não me selou. Embora num certo sentido foram eles que me selaram com o Espírito. Mas a pessoa que de fato vem e me sela é a pessoa do Espírito Santo. Ele é que é penhor e selo. Penhor e selo do quê? O texto está aí, penhor da nossa herança. E normalmente a gente olha isso e a gente pensa o quê? Eu tenho uma herança, e a garantia de que eu tenho essa herança é o Espírito Santo. Existe verdade teológica nisso. No entanto, provavelmente o que o texto grego está dizendo é que nós somos a herança de Deus. E a prova de que nós somos a herança de Deus, nós somos propriedade de Deus, é que nós temos o selo. O Espírito Santo é essa cera com o sinete de Deus em nós, marcando-nos como propriedade de Deus. Nós somos propriedade dele. Nós somos a herança dele. Por isso que ele diz depois, até o resgate da sua propriedade, até o resgate da propriedade dele. Quem que é? Você. Você é a propriedade dele. E um dia ele vai te resgatar. E a prova disso é que hoje ele já te pôs o Espírito Santo como o selo dele, como a marca de propriedade dele em você. Vejam que maravilha esse parágrafo, meus irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um operando de maneira harmônica. A obra do Espírito pressupõe a obra do Filho, a obra do Filho pressupõe a obra do Pai. Então, de maneira harmônica e conjunta, cada pessoa da Trindade trabalha em prol da nossa redenção, da nossa salvação. Se Jesus não fosse Deus, se o Espírito não fosse Deus, seria muito estranho esse parágrafo. Porque o parágrafo é construído de tal maneira que ele é esteticamente igual na sua estrutura ao falar do Pai, ao falar do Filho e ao falar do Espírito. E a obra de cada uma dessas pessoas para o louvor da glória de Deus. Não deu tempo da gente olhar direitinho, mas cada uma, quando ele termina de falar da obra de cada pessoa, ele termina desse jeito, para o louvor da glória de Deus. Vamos agora então para outros textos, e a gente vai passar mais rápido por esses outros textos e outros conceitos. Efésios 6, 23. Então aqui, o que a gente vai ver agora nos próximos slides? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Eu vou rápido por isso, porque a gente vai gastar aula só para falar do Pai, só para falar do Filho e só para falar do Espírito, ok? Então eu vou correr um pouquinho aqui. O Pai é Deus talvez a verdade mais evidente das Escrituras, não é? A gente não precisa ficar pensando muito, mas quantos textos falam de Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai? Isso é muito comum na palavra de Deus. Jesus Cristo é Deus.
Aqui, alguns grupos cristãos já negam isso. Existem até mesmo grupos cristãos que afirmariam de maneira muito sorrateira, até afirmam, não, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Mas a hora que você senta para conversar e espreme a pessoa vai falar, não, não é Deus do mesmo jeito que Deus Pai. Ele é Deus porque Deus deu a ele o direito de ser também Deus, mas ele é um ser humano que foi divinizado. Aconteceu uma apoteose, ele subiu para a condição de Deus. E não é isso que a palavra diz. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele já estava lá no princípio com Deus, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Ou João 8:58, uma das declarações de Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A prova do que Jesus queria dizer é que os judeus pegam em pedra para matá-lo. Porque eles entenderam exatamente o que ele estava falando. Aliás, eles disseram, sendo homem, você se faz igual a Deus, por isso a gente vai te tacar pedra. Eles disseram, Jesus é Deus. E ele não escondeu essa realidade enquanto esteve aqui na terra. Tomé foi um daqueles que primeiro fez a declaração, depois de muita falta de fé, ele é um daqueles que declara de maneira gloriosa, Senhor meu e Deus meu. Ele adora Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele declara, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não diz, para com isso, ficou louco? Adora só o Pai, nada disso. Como os anjos fazem. Lembra que quando o anjo recebe adoração em Apocalipse, o anjo puxa a orelha de João. Não me adora, eu sou igual a você. O que você está me adorando? Eu sou um servo de Deus também. Mas Jesus, quando recebe adoração, ele recebe adoração. Porque ele é digno de adoração. Ele é Deus. Paulo, escrevendo a Tito, ele solta essa expressão lindíssima, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória, prestem atenção, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo também é Deus. E vejam, é um pouquinho mais difícil, embora a gente vai estudar a pessoa do Espírito Santo, então a gente vai gastar mais tempo com isso no futuro. Mas é um pouco mais indireto, é um pouco mais difícil provar a divindade do Espírito. Os textos não são tão claros quanto os textos a respeito da divindade do Filho, mas existem várias evidências a respeito da divindade do Espírito. Por exemplo, em Atos 5, 3 e 4, Pedro pergunta, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? E aí a conclusão lá embaixo é, você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Opa, percebeu? Mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. 2 Coríntios 3, 16 a 18, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Quem é que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor? O Senhor Espírito Santo. A gente está acostumado a falar Senhor Jesus. Senhor Espírito a gente não fala muito, mas é uma expressão bíblica. Senhor, o Espírito Santo. E lembra que Senhor, embora existam usos mais genéricos de Senhor, como a gente usa, ou o Senhor vai bem hoje à noite, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em certos contextos, a palavra Senhor ela é claramente uma indicação da divindade. Ela faz referência ao nome próprio de Deus, Jeová ou Yahweh, nome próprio do nosso Senhor. Vamos às heresias. Todas essas citações que eu vou mostrar para vocês foram extraídas de websites oficiais dessas seitas, ok?
Eu não escrevi nada aqui, eu fui nos websites das seitas e peguei declarações heréticas da própria seita. E eu estou apresentando para vocês, tá bom? Então, o mormonismo, eles escrevem o seguinte, lá no site www.lds.org, Last Day Saints, Santos dos Últimos Dias, é o site oficial dos Mormons nos Estados Unidos. Devemos lembrar que em 1820 todo mundo cristão se havia perdido. Todo mundo cristão havia perdido a verdadeira doutrina a respeito de Deus. Essa verdade simples que os apóstolos e santos da antiguidade compreendiam tão claramente, perdera-se nos mistérios de um mundo apóstata. Todos os profetas antigos e os apóstolos de Jesus Cristo entendiam claramente que o Pai e o Filho são personagens distintos, como nossas escrituras ensinam com tanta clareza. Devido à apostasia, esse conhecimento se perdeu. Deus tornou-se um mistério, e tanto o Pai como o Filho passaram a ser considerados uma fusão espiritual sem corpo, sem membros, sem emoções. Com a aparição do Pai e do Filho, surgiu na Terra uma testemunha de Deus com o conhecimento necessário para restaurar ao mundo o conceito correto quanto à verdadeira natureza de Deus. A primeira visão de Joseph Smith deixou claro que o Pai e o Filho são personagens distintos, prestem atenção, e têm corpos tão tangíveis quanto o corpo humano. Foi-lhe revelado ainda que o Espírito Santo é um personagem de espírito, distinto e separado das personalidades do Pai e do Filho. O que a gente tem aqui são 3 entidades diferentes. Okay? Se você pegar o website e for ler mais coisas desse website, você vai ver claramente. São 3 personalidades, 3 seres distintos. O Pai é uma coisa, e eles dizem até que ele tem um corpo tangível. O Filho é outra coisa, e o Espírito Santo é outra pessoa. Ok? Então são 3 pessoas distintas que a gente tem. Por isso que eles dizem, até 1820 a cristandade se perdeu, porque a cristandade acreditava na Trindade. Então precisou vir a revelação para o Joseph Smith para que ele chegasse a essas coisas aqui. Essa é uma das marcas de seita. A seita sempre precisa de um livro além da Bíblia. Toda seita precisa de um livro que eles colocam no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Como eles dizem aqui, as nossas escrituras. Está escrito no parágrafo anterior, eles citaram as nossas escrituras, que são as revelações do Joseph Smith, ok? Nós usamos e amamos diversos outros livros, mas o que a gente usa como recurso para saber quais livros nós usamos e amamos? As escrituras. Nós amamos, citamos e defendemos livros que são harmoniosos com a palavra de Deus. Por isso nós amamos a Confissão de Fé de Westminster. Porque nós cremos que ela é uma declaração correta daquilo que a Bíblia ensina. Mas ela está no mesmo nível de autoridade que a Bíblia? Não. A Bíblia é mais autoridade do que ela. Testemunhas de Jeová dizem o seguinte. Jesus, o Filho de Deus, nunca alegou ser igual ou da mesma substância que seu Pai. Em vez disso, ele disse, vou embora para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele também falou a uma de suas discípulas, eu ascendo para junto do meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa. Os cristãos do primeiro século ficaram cheios de Espírito Santo e Jeová disse, derramarei o meu Espírito sobre toda sorte de carne. Em outro lugar, o Espírito Santo não é parte de uma trindade, ele é a força ativa de Deus. Irmãos, quem nega a divindade de Cristo e do Espírito não é nosso irmão. Não é nosso irmão. Não são nossos inimigos também. Deveriam ser alvo das nossas missões e orações. Mas não é irmão. Os mormons não são nossos irmãos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, apesar do nome chique, não é uma igreja verdadeira, é uma seita. A igreja ou o salão do reino dos testemunhas de Jeová não é uma igreja, é uma seita. Eles não afirmam a divindade de Cristo.
e não afirmam a divindade do Espírito Santo, não afirmam a doutrina da Trindade e, portanto, não são cristãos. Por toda a cristandade as pessoas tiveram essas coisas muito claras, irmãos, muito claras. Nossa época, que é uma época meio não me toque, meio afrescalhada talvez, que não consegue afirmar a verdade com densidade, com força. Mas essa é a verdade. Quem não afirma a doutrina da Trindade, quem não pode falar o credo apostólico do meu lado, não é meu irmão em Cristo Jesus. É uma pessoa que eu odeio? De novo, não. É uma pessoa que deve ser alvo da minha pregação. É uma pessoa que deve ser alvo das minhas missões. Mas não é um irmão em Cristo Jesus. As heresias a respeito da Trindade são muito antigas. E elas vão reaparecendo em novas roupagens. Mas são as mesmas heresias. Aqui não dá para ler, não é? No meu está branco, ali ficou preto, não sei porquê. Monarquianismo modalista. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 modos de existência de um mesmo Deus. O proponente foi um homem chamado Sabélio, lá em 215 depois de Cristo. Então, já em 215 depois de Cristo, você tem grandes problemas a respeito da verdade acerca de Deus. Ok? Então, para essa pessoa, é o mesmo ser que vai e troca de roupa. Ele põe a roupa do pai, aí ele sai correndo, põe a roupa do filho, sai correndo, põe a roupa do Espírito. É a mesma pessoa que tem modos diferentes e por isso monarquianismo modalista. Monarquianismo por ser um só e modalista porque ele tem modos de aparição diferentes. Segunda heresia, monarquianismo dinâmico. O Pai é Deus, Jesus Cristo foi adotado como Filho de Deus, o Espírito Santo é uma força impessoal. Paulo de Samosata, em 260 depois de Cristo, foi o criador dessa heresia. Para cada uma dessas heresias, para cada um desses hereges, teve um grupo da igreja que se reuniu, estudou a Bíblia com afinco, estudou a Bíblia com seriedade, se reuniu em concílios da igreja e então rechaçou essas doutrinas como heresias. Como não sendo a ortodoxia, a glória correta, mas como sendo heterodoxia, uma glória falsa, um ensino falso. Então, tanto o monarquianismo modalista quanto o monarquianismo dinâmico são heresias. Arianismo, surgido em 318 depois de Cristo, criado por Ário, somente o Pai é completamente Deus, o Filho teve início. Tendo sido criado por Deus, o Filho é a primeira criatura de Deus, ou a primeira emanação de Deus. E o Espírito é o poder iluminador e santificador de Deus. O arianismo causou grande problema na igreja, grande problema na igreja mesmo. Dividiu a cristandade, mas a cristandade se reuniu já lá no século IV, com várias reuniões, estudo da palavra, muitas mentes brilhantes estudando as escrituras, chegaram à conclusão de que o arianismo era uma heresia. Tem também o triteísmo, que é a afirmação de 3 deuses distintos. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus e, portanto, nós temos 3 deuses. Embora essa seja uma heresia mais popular, não tem muitos proponentes sérios dessa heresia. Aliás, essa é uma heresia que às vezes nós caímos. Às vezes, por não pensar corretamente sobre a Trindade, às vezes nós caímos em achar que são 3 deuses distintos. Não de maneira clara, mas às vezes por confusão. Isso é pensado pelos crentes. Ou um parcialismo. Parcialismo é essa ideia de que o Pai é 1/3 de Deus, o Filho é 1/3 de Deus, o Espírito é 1/3 de Deus, e juntos eles são os 3/3 de Deus. São Deus completo. É como se cada um fosse 1/3. Também é uma heresia, nunca foi defendida de maneira séria ao longo da história da igreja, mas popularmente, às vezes, a maneira que a gente fala, às vezes pode dar a entender um parcialismo. Então essas são as heresias mais comuns a respeito da doutrina da Trindade. Voltando então para a ortodoxia, voltando para a verdade acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Herman Bavinck, teólogo holandês muito competente,
disse o seguinte: a Escritura também nos dá informação sobre as relações entre as três pessoas da Trindade. Deus Pai é o Criador, o Pai do seu povo, Israel, e supremamente o Pai de seu Filho, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é preeminente na criação e na redenção, o primeiro na economia divina. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa história de economia divina. Daí os arianos erradamente inferirem que somente o Pai é Deus, uma alegação que não é encontrada em nenhum texto da Escritura. Pelo contrário, os nomes dados a Cristo revelam as relações imanentes do Deus Trino. Assim, agora ele vai falar sobre o Filho. Então ele falou sobre o Pai, agora ele vai falar sobre o Filho. Assim o Logos aponta para aquele que é capaz de revelar Deus plenamente, porque desde toda a eternidade Deus se comunicou a ele em toda a sua plenitude. De novo, irmãos, a gente está tratando de realidades absolutamente profundas. A gente está falando sobre Deus. E é difícil mesmo. Tá? A gente não vai conseguir compreender completamente. Nem o que outros conseguiram compreender, e muito menos tudo que tem para ser compreendido a respeito do nosso Senhor, do nosso Deus. O Logos também é o Filho de Deus em um sentido metafísico, por natureza, e desde toda a eternidade. Ele é elevado acima dos anjos e dos profetas. Ele é o primogênito e o unigênito, com a plena imagem de Deus, que desde toda a eternidade tem uma relação exclusiva com o Pai. Ele não é uma criatura, mas foi e será sempre Deus, que está acima de todos, bendito para sempre. A maneira teológica de falar é que o Filho foi eternamente gerado pelo Pai. Isso é para dar nó na cabeça de qualquer cristão. Ele não tem princípio, mas ele foi eternamente gerado pelo Pai. Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Então ele passa a falar sobre o Espírito Santo. O Espírito é Deus, como princípio imanente da vida em toda a criação. Ele é santo porque é Deus. Ele é tanto divino quanto pessoal. Finalmente, assim como Cristo está relacionado ao Pai, assim também o Espírito está relacionado ao Cristo. Assim como o Filho dá testemunho e glorifica o Pai, assim também o Espírito dá testemunho e glorifica o Filho. Por meio do Espírito temos comunhão com ninguém menos do que o Filho e o Pai. A maneira teologicamente de falar é que o Espírito procede, o Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. De novo, é para dar nó na cabeça de qualquer cristão. Nem o Filho, nem o Espírito têm um início, têm um princípio, eles não foram criados. Mas um é eternamente gerado pelo Pai. O outro é eternamente ele procede eternamente do Pai e do Filho. Qual é o resumo do que a gente está vendo aqui? Número 1, Deus é um. Número 2, Deus é três. Número 3, as três pessoas são plenamente Deus, individualmente. Número 4, cada uma das pessoas é distinta das demais. Número 5, as três pessoas se relacionam eternamente entre si como Pai, Filho e Espírito Santo. Num dicionário um pouquinho mais acessível, é definido da seguinte maneira: a Trindade é a autorrevelação de Deus na Escritura. A autorrevelação de que a sua essência, indivisível, a essência do Deus Trino é indivisível. Você não divide Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um. A sua essência é indivisível e pessoal, e ela existe eterna e necessariamente como Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três não são meramente distinções nominais, mas subsistências pessoais na essência divina. A palavra Trindade é derivada de termos latinos e gregos significando três em um, ou um que é três, ou três que são um. E a palavra não está nas Escrituras. Calvino tem um comentário muito legal a respeito disso, sobre o fato da palavra Trindade não estar na Bíblia, não é? E ele diz o seguinte: se portanto esses termos não foram inventados temerariamente, devemos acautelar-nos para que não sejamos arguidos de presunçosa temeridade os repudiando. Ou seja, a despeito de que eles não estão na Bíblia,
eles refletem, ao que ele defendeu nos parágrafos anteriores, eles refletem uma realidade que é muito bíblica. Então é um tanto quanto petulante você dizer, eu não quero usar esse termo porque ele não está na Bíblia. Porque na verdade esse termo é o termo que a igreja ao longo dos séculos, dos milênios, de 2 milênios, a igreja tem usado esse termo e concluiu que esse é um bom termo para falar sobre essa realidade de Deus. Então é um tanto presunçoso você dizer, não está na Bíblia, eu não quero usar. Mas ele continua. Prouvera que realmente fossem sepultados. Tudo bem, não está na Bíblia? Então vamos dizer que a gente fosse sepultar o termo trindade ou o termo pessoa. São os 2 termos que ele está tratando. A gente até poderia fazer, contanto que entre todos esta fé se patenteasse. Ok, não quer usar o termo? Não usa. Mas então creia nessa realidade, nessas seguintes afirmações. Primeiro, o Pai, o Filho e o Espírito são um, e o único Deus. Todavia, de modo que o Filho não é o Pai como tal, o Filho não é o Pai como tal, ou o Espírito, o Filho, ao contrário, são distintos entre si por determinada propriedade. Ou seja, você não quer usar a trindade? Tudo bem, você vai ter que usar um construto enorme. Que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, são um, são 3 e são distintos entre si. É mais fácil usar a palavra trindade, não é? Porque é isso que a gente quer dizer quando a gente está falando da bendita e maravilhosa trindade. Concluindo, queridos. A nossa salvação depende totalmente da obra da pessoa da trindade, da obra de cada pessoa da trindade. Nossa salvação depende totalmente disso. Vocês viram Efésios? Como cada pessoa teve um papel específico na tua salvação. O Pai elegeu e predestinou, o Filho redimiu e remiu, o Espírito selou e penhorou. E por isso você é dele. Sem trindade não existe salvação, meus irmãos. Existe uma perspectiva ontológica, a palavra ontológico tem a ver com aquilo, com o ser. É isso aí, tem a ver com o ser. E uma perspectiva econômica, a palavra economia tem a ver com atividade. Ok? Atividade. Então quando a gente fala de economia da trindade, uma coisa é como Deus é no seu ser, ontologia. Como Deus é nas suas atividades, economia. Ok? Isso é uma linguagem teológica. Então, quando a gente fala de ontologia da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. E não existe um mais Deus ou mais autoritário do que o outro. Com mais autoridade do que o outro. Mas quando a gente fala de economia da trindade, do jeito que eles trabalham conjuntamente, o Pai é a autoridade. Porque eternamente eles decidiram assim. Ok? Existem instituições que creem diferente disso. E historicamente a igreja tem afirmado que quem não aceita a trindade não é cristão. E tais instituições não são igrejas. E a coisa é séria nesse nível, irmãos. Por mais boas obras que faça, por mais cara de crente que tenha, por mais música bonita que cante, por mais igreja bonita ou templo bonito que tenha, por mais sérios que sejam na sua pregação das suas heresias, não são igreja e não são irmãos. Devem ser alvo das nossas missões e da nossa pregação do verdadeiro evangelho trinitário. É isso aí. Nós vamos colocar de pé e encerrar todos declarando então a nossa fé ao recitar o credo apostólico. Pode voltar para o slide do credo. Obrigado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia,
subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, essa é a nossa fé. Confessamos, ó Deus, que somos limitados para compreendê-la em toda a sua profundidade, em toda a sua amplitude, em todas as suas aplicações. Nós não conseguimos compreender. Pai, mas nós aceitamos a verdade da Tua palavra, de que o Senhor é um Deus maravilhoso, perfeito, eterno, santo, justo e bom, e que o Senhor existe eternamente em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Assim, ó Deus, nós adoramos o Senhor, ó Deus Trino Todo-Poderoso. Nós adoramos o Senhor, ó Deus Pai, cheio de glória e de verdade, e te louvamos pela nossa predestinação e eleição. Nós adoramos o Senhor, Deus Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que verteu o seu sangue para nos redimir e nos remir. Nós adoramos o Senhor, Deus, o Espírito Santo, que nos cela, nos penhora e garante que nós somos propriedade de Deus, até aquele dia, quando Deus vai nos tomar como sua posse para sempre. Assim, ó Deus triuno e eterno, nós te adoramos na beleza maravilhosa de cada uma das tuas três pessoas. Fazemo-lo no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.